Do segundo bimestre, a gente está estudando sobre números decimais. Preciso lembrar o que são frações decimais. Frações decimais são todas as frações cujo denominador são potências de base 10. O que isso significa? Que são números escritos de 1 e vários zeros, ou quantos zeros preciso for. O que é potência? Potência é quando você tem uma multiplicação repetitiva. Opa, peraí, falha nossa. Pronto. Então, um exemplo aqui, só para a gente lembrar o que é potência. Se eu tenho 2 elevado à terceira potência, isso significa fazer 2, multiplicar ele mesmo com uma repetição de 3 vezes. E aí 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. Então o resultado de 2 elevado à terceira potência é 8. Lembrando aí, o que é a potência, você consegue perceber o que é potência de base 10. Potência de base 10, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado à terceira potência é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Resultado vezes 10, 1000. Então, por isso eu disse que são aqueles denominadores que tem o número 1 na frente e zeros atrás, E essa quantidade de zeros pode ser a que precisar, Não tem limite. Vai depender da situação de cada problema. Então, beleza. O que são frações decimais? Como eu disse, aquelas que tem no denominador. O que são denominadores? Bom, frações é uma forma de você organizar o número em numerador, que é o de cima, e denominador, que é o número que fica embaixo. O numerador conta a parte que você está querendo considerar e o denominador conta o total de partes do todo, incluindo a que você está considerando e as que você não considerou. Então, aqui nessa imagem, você tem aqui nessa imagem um desenho com 10 tirinhas, 10 tiras divididas de mesmo tamanho. Como só pintou uma tirinha, a fração que se forma é 1 de 10, 1 décimo. A gente lê 1 décimo. E se eu tivesse dividido como aqui em 100 partes? Se eu pegar um pedacinho dessas 100 partes, eu tenho 1 de 100. E a gente lê como 1 centésimo. As frações não decimais são chamadas de frações ordinárias. Por exemplo, 1/2, Não tem denominador na base 10. Então, são exemplos de frações chamadas de frações ordinárias. As frações decimais são aquelas que são divididas por 10, por 100, por 1000, por 1 e vários zeros. Vamos ver o exercício. Assinale com X as frações decimais. Vê se você entendeu aí a explicação. Denominador diferente de 10 é ordinária. Denominador diferente de 10 é ordinária. Denominador na base 10. Então, essa daqui é uma decimal. Mas essa aqui também é na base 10, porque tem um zero? Não. Isso aqui, tem a influência do 2. 2 vezes 10 já não é mais uma fração decimal. Decimal é 10, 100, 1000, 1 e zeros. Então, aqui também é ordinária. Aqui, ordinária. Aqui, decimal. Ok? Números decimais. Em um número decimal, os algarismos situados à esquerda da vírgula
formam a parte inteira e os algarismos à direita da vírgula formam a parte decimal. Expliquei isso também em aula. Escrevi um número, expliquei que a vírgula separa as unidades de dezenas e centenas, né, e as classes que a gente tem para frente, unidades, dezenas e centenas, das partes de décimos, centésimos e milésimos. A parte da frente da vírgula são coisas inteiras, unidades completas. E a parte pós-vírgula conta o quebradinho, as fatias, o que não chega a um inteiro, uma unidade completa. Então, a gente também precisa entender a leitura do número, né? Como é que a gente lê esse número aí? 254 inteiros, é assim que a gente fala, porque está na parte inteira, e 21 milésimos. Por que eu falo milésimo? Porque o 1 está na terceira casa. Primeira, segunda, terceira casa pós-vírgula. E a terceira casa pós-vírgula é a casa dos milésimos. Então a gente lê o número normal e fala o nome da última casa que está preenchida. Então é 254 inteiros e 21 milésimos. É a leitura matemática correta desse número. Então vamos ver aqui os exercícios. Observe o exemplo e complete as lacunas dos itens a seguir. Ó, 2, a gente informalmente costuma falar 2,35, né? Mas como é que é a leitura correta matematicamente? São 2 inteiros e 35 centésimos. Porque aqui é décimos, aqui é centésimo. O último dígito está na casa dos centésimos. Então, 4,9. Como é que a gente lê matematicamente isso corretamente? É 4 inteiros. 4 inteiros e 9 décimos. Porque o 9 aqui é o primeiro, está na primeira casa pós-vírgula, que é a casa dos décimos. Ó, 5,41. Antes da vírgula, a parte inteira. 5 inteiros. E depois da vírgula, 41, e fala o nome da última casa preenchida. O 4 está na casa dos décimos. O 1 está na casa dos centésimos. Então é 5 inteiros e 41 centésimos. Ó, aqui ó, 10 inteiros e 2 décimos. Está na casa dos décimos. Dos décimos. Olha aqui ó, 2 inteiros e 483. O 3 é o último dígito, está na casa dos milésimos. Aqui ó, 0 inteiros. Geralmente a gente nem lê 0 inteiros. A gente já olha para esse número e lê direto só a parte decimal, que é a parte pós-vírgula. 32, ó, décimos, centésimos. Centésimos. Continuando aqui, ó, leitura de números decimais. Exemplo, o número 0,58 a gente lê como se lê direto, tá vendo? Ele não leu o 0 inteiro. Ele leu direto 58 e o nome da casa final ali, que é ocupada pelo 8. 58 centésimos. O número aqui, ó, 0,025, como é que a gente lê isso matematicamente? A gente lê logo o número pós-vírgula, já que a parte inteira está zerada. Então é 25, termina na casa dos milésimos. Então 25 milésimos. Agora escreva como se lê cada número decimal. Ó, casa dos décimos. Então é 8 décimos. Ó, aqui ó, casa dos milésimos. 5
milésimo. Ó, 43 termina na casa dos centésimos. Então, 43 centésimos. Ó, 11 centésimos. Porque termina na casa dos centésimos. Ó, aqui décimos. 1 décimo. Ó, 7 milésimo. Ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, é 18 milésimos. Ó, décimo, centésimo, milésimo. 193 milésimos. Ó, aqui, ó, parte inteira já não tá mais zerada. Preciso ler agora, né? Então, são 3 inteiros e 5 décimos. Opa, foi extenso. E 5 décimos. O de baixo. Eu tô ficando sem espaço, minha letra não tá cabendo. Parte inteira para escrever, ó. 4 inteiros e 32 décimos centésimos. Centésimos. Esse aqui, ó. 2 inteiros noventa e cinco décimos centésimos. Centésimos. Ó, esse último não tem parte inteira, então vou direto. 8 décimos centésimos. Centésimos. Ok. A representação de uma fração decimal como um número decimal, ou seja, a gente agora vai ver como é que transforma um número no formato de fração no formato com vírgula, né, que é o de um número decimal. Para representar uma fração decimal como um número decimal, escrevemos a parte decimal com tantas casas quanto forem os zeros do denominador. Então, exemplo aqui, ó. O denominador é 100. 100 tem 2 zeros, certo? 2 zeros. Então, a vírgula de um número, quando ela não aparece, significa que ela está no final do número. Pode memorizar. Então, se ela não está evidente, é porque ela está lá no fim e ela pode ficar oculta lá no final. 2 zeros significa que eu vou correr 2 casas para frente e a vírgula vai passar a ficar entre o 5 e o 9. É isso que o enunciado quis dizer. Por isso, 5 inteiros e 96 centésimos. 2 casas, conforme foi contado ali o número de zeros daquele denominador. Então, vamos ver isso na prática. Represente as frações decimais como números decimais. Ó, 52 décimos. Como é que eu faço? Um zero só. A vírgula está aqui. Ela vai, então, uma casa para frente. Vai ficar entre o 5 e o 2.
e acabou. 52 décimos é 5 inteiros e 2 décimos. Ok? Olha embaixo. 35 décimos. Como é que eu escrevo isso na forma de números decimais? É só mudar o formato mesmo de fração para número com vírgula. Então eu tenho aqui 1, 0. Então a vírgula que está aqui no final vai pular uma casa para frente, vai ficar entre o 3 e o 5. 3 inteiros e 5 décimos. 35 décimos é equivalente a 3 inteiros e 5 décimos. Ó, 432 décimos é a leitura dessa fração. 432 décimos. O 10 só tem um zerinho e a vírgula está aqui no final, então vai pular uma casinha só para frente, vai ficar 43,2. O próximo número, 43,2 não, perdão, vou ler matematicamente. 43 inteiros e 2 décimos. Ó, 7 décimos é a leitura dessa fração. Como é que eu represento isso como um número decimal? A vírgula está aqui no final. Um zerinho só, vai pular para frente uma casa. Então, como não tem mais nada aqui na frente, eu vou colocar o 0, porque o número não pode começar direto na vírgula, então eu coloco o 0, que é o vazio aí, né, na frente. E vai ficar o 7 agora, depois da vírgula. A leitura da fração é 7 décimos, leitura do número decimal também é 7 décimos. Aqui, 1.357 décimos. Um zero só, pula uma casa para frente. Então, 135 inteiros e 7 décimos. Ó, 1 centésimo, a leitura dessa fração, 1 centésimo. Então, 2 zeros, vai pular a vírgula que está aqui no final, 2 casas para frente. Então, ela vai ficar mais distante do 1, vai ficar na frente do 1, vai ficar ainda para frente da próxima casa. Então, é 0,01, porque essas casas vazias a gente preenche com 0, né? Então, começa com vírgula, 0 na frente. E como eu tinha que pular mais uma casa distante do 1, preencho com 0, já que não tem nada ali. A leitura da fração é 1 centésimo. Leitura do número decimal, 1 centésimo. Tá vendo como casa perfeitamente? Olha aqui, ó. 5.438. E eu tenho 3 zeros aqui, ó, no denominador. 5.438 milésimos é a leitura dessa fração. Então, como é que vai ficar isso? Representado com vírgula. 3 casas para frente. 1, 2, 3. Então tem que ficar aqui depois do 5 antes do 4. 5 inteiros, 438 milésimos. Essa é a transformação. Aqui embaixo, H. 49 milésimos. 1, 2, 3. 3 zerinhos, 3 casinhas para frente, né? Deixa eu apagar para ficar mais fácil de visualizar. 1, 2, 3. Então a vírgula tem que vir para cá, ó. 0,0 49. A leitura da fração, 49 milésimos. A leitura do decimal, 49 milésimos também. Opa, 3 milésimos. Como é que eu transformo essa fração em número com vírgula? Ó, 1, 2, 3. Porque são 3 zeros. Então a vírgula fica aqui. 0, 0, 0. Ó, 0,003. Então isto aqui lê como 3 milésimos, como a gente viu no exercício anterior. Ó, 5, 10,
décimo de milésimo. Então, como é que fica isso? Ó, 1, 2, 3, 4. A vírgula que tá aqui vai pular 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar zerinho aqui. 1, 2, 3. E a quarta casa após vírgula é o 5. Então, 0, a leitura desse número é 5 décimos de milésimo. Trouxe aqui uma imagem para mostrar isso, porque a gente tinha visto só as 3 primeiras. Não sabia que o exercício ia trazer algo assim, então vou trazer para completar. Olha só, décimos, centésimos e milésimos. Agora décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, né? Aqui significa dividido por 10, aqui significa dividido por 100, aqui significa dividido por 1000, aqui significa dividido por 10.000, por isso décimo, 10, mil, milionésimo. Aqui significa dividido por 100.000, centésimos de milionésimo, e aqui significa dividido por 1 milhão, então milionésimo. Tranquilo? Acho que deu para entender a lógica da coisa, né? Vamos voltar ali pro exercício. Deixa eu apagar esse aqui. Opa, ficou ainda uns rabiscos aqui para apagar. 9 milésimos. 1, 2, 3, vírgula aqui. 1, 2, 3, vírgula aqui. Então vai ficar 0, 0, 0. 0,009, ou seja, na forma de fração a gente lê 9 milésimos. Na forma de decimal a gente também lê 9 milésimos. Vamos ver agora a representação de um número decimal em fração. Como é que a gente faz o contrário? Partindo de um número decimal, de um número com vírgula, escrevê-lo na forma de fração. Então, representamos o numerador como um número decimal sem a vírgula e o denominador como o número 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas existentes após a vírgula do número decimal. O raciocínio é o mesmo que o anterior, só que invertido, né? Pelo contrário. Então, aqui para você perceber, ó, o número é 45 inteiros e 8 décimos, né? A leitura desse número. 45 inteiros e 8 décimos. Então, como é que isso fica representado na forma de fração? Você vai escrever o número sem a vírgula, que vai dar 458 no numerador. E como só tem uma casa após vírgula, você só vai colocar um zero no denominador 1, formando 10. E é isso, vamos ver na prática. Ó, represente os números decimais como frações decimais. 32 inteiros e 3 décimos. Já dá uma dica aí que o denominador é 10, né? Então, o número sem a vírgula seria 323. E o denominador vai ganhar um zero só, porque só tem uma casa após vírgula. Tá aí o décimo. 323 décimos. O próximo número, ó, 5 décimos. Então, é 5, porque se eu desconsiderar a vírgula, 0,5 é a mesma coisa que 5. E uma casa só após vírgula, então um zerinho só, 5 décimos. Ó, 5 inteiros e 3 décimos. Então, é 53, ignorando a vírgula. E uma casa só após vírgula, um zero só no denominador. 53 décimos. 472
inteiros e 1/10. Ó, a dica que o denominador é 10, né? Escreve o número sem a vírgula, então vai dar 4.721 e o denominador com um zero só, porque só tem uma casa pós-vírgula. Agora vamos para E. 4 inteiros e 35 centésimos. 435, se eu ignorar a vírgula, e embaixo 2 zeros, porque tem duas casas pós-vírgula. Então deu centésimos ali no denominador. Ó, 3 centésimos. É a leitura desse número. 3 centésimos. Tá aí a representação da fração. Duas casas pós-vírgula, 2 zeros no denominador. Ó, 3 casas pós-vírgula significa 3 zeros no denominador. Ó, no número, né, 142 milésimos. É isso aí, tá? A fração 142 milésimos. Ó, 3 inteiros, 157 milésimos. 3 inteiros. Opa, besteira. 3 inteiros, ignorando a vírgula, seria 3.157. 3 casas, pós-vírgula, 3 zeros no denominador. Tá aí, assim como a leitura já indicava que seria um denominador 1000, porque a leitura do número com vírgula é 3 inteiros e 157 milésimos, tá aqui o milésimo no denominador. Ó, ignorando a vírgula, o número do numerador é 2019. Agora, contando as casas pós-vírgula, significa que são 3 zeros. Fechou? 2 inteiros e 19 milésimos significa 2019 milésimos. Ó, 1 inteiro e 1 milésimo é a mesma coisa que 1001 milésimos. Ó, tirando a vírgula, 2.538, 3 zeros, milésimos. A leitura já seria, na parte decimal, seria 2 inteiros, 538 milésimos. Quando você sabe ler, acho que a própria leitura já te dá uma luz, uma boa direcionada sobre o denominador, né? Questão 6. Associa a coluna da esquerda com a da direita. Vamos lá. Ó, 0,32 significaria a leitura de 32 centésimos. 32 centésimos. Não é isso? Tá aqui. Letra A. Ok. Ó, 4 décimos. 4 décimos é 0,4. Aqui, ó. B de bola. O próximo é 5 centésimos. 5 centésimos. Onde está 5 centésimos? Não está na forma de fração, está na forma de número decimal. Aqui, ó, 5 centésimos. C. D. 2 inteiros e 43 centésimos. Então, é 243 centésimos. Está aqui em cima. D de dado. 1 centésimo. 1 centésimo. Cadê 1 centésimo? Tá escrito por extenso. Aqui, ó. É 1 centésimo. 0 inteiros e 3 centésimos. Então, 3 centésimos. Ó, tá escrito por extenso também. F. 3 centésimos.
1 inteiro e 3 décimos é 13 décimos. Onde que tá? Aqui embaixo, ó. G. E 13 centésimos. 13 centésimos tá aqui, ó. 13 centésimos. Dessa vez na forma de fração, né? Ignoramos a vírgula, 2 casas pós-vírgula, 2 zeros, ó. 13 centésimos. Ok. Estão 6. Agora, comparação de dois números decimais. Isso a gente já viu também. Então, o primeiro passo, a gente aconselha que iguale as casas decimais. E o segundo passo é comparar as partes inteiras. Se forem iguais, basta comparar as partes decimais da esquerda para a direita, casa por casa. Então, 3,782 e 3,78. Se eu for igualar as casas decimais, eu tenho que completar um zerinho aqui para fechar 3 casas pós-vírgula e 3 casas pós-vírgula, certo? Tá aí. E aí, quando você vai comparando, você vê, ó, 3 unidades, empatou. 7 décimos, 7 décimos, empatou. 8 centésimos, 8 centésimos, empatou. Agora, na casa dos milésimos, fez a diferença. Você vai ter 2 milésimos para cá e 0 milésimo para cá. Então, o da frente é maior do que o de trás. Por isso aqui, ó, sinalzinho, bocãozão sem ficar aberto pro lado do maior número. Então, 3 inteiros e 782 milésimos é maior do que 3 inteiros e 78 centésimos. Ou 780 milésimos. B. Ó, você tem aqui quantas casas decimais? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente precisa de mais uma casa decimal, porém essa última é 0. Então, quando você tem 0 lá no final, ele fica morto, ele não tem valor, sabe, peso numérico pra gente considerar. Você pode desconsiderá-lo e já vai ficar igualado aí 4 casas decimais pós-vírgula aí para ambos os números. E aí a gente vai agora fazer como? Perceber casa por casa. Ó, 0 inteiro, 7 décimos, 2 centésimos, 9 milésimos. E aqui, ó, fez a diferença. O 3 é maior do que 1. Então, bocão aberto para cá. Certo? Ah, professora, mas o bocão aqui está aberto para o outro lado. Mas presta atenção no que aconteceu. Ele mudou a ordem dos números, né? Botou esse para frente e botou esse que estava na frente para trás. Então, se você mudar a ordem, o bocão ficou virado para o número que é maior. Sempre o bocão fica virado para o número que é maior. Sempre. Ok? Então, se as partes inteiras forem diferentes, os números decimais, o número decimal maior será aquele cuja parte inteira for a maior. Aí matou já desde a primeira, né? A gente vai comparando casa por casa. Ó, os 7 inteiros é maior do que 4 inteiros. Acabou. Acabou aí. Já sabe que o da frente, o número da frente é maior do que o número de trás. Beleza, então vamos ver no exercício. Complete as lacunas com maior ou menor. Ó, zerado, 5 e 0. Quem é maior? 5, bocão para frente. Foi. Se eu for igualar na mesma quantidade de casas decimais, 0,05, 0, para poder ficar igual aqui, ó, com 3 casas pós-vírgula, você percebe que formou 50 milésimos e formou 5 milésimos. Então, 50 milésimos naturalmente é maior do que só 5 milésimos.
Outra forma da gente comparar. Vamos de exercício aqui. Eu vou cortando caso por caso, acho mais confortável para comparar. Então, olha aqui, 0 inteiro tá igual. Agora a próxima casa já desempata. Quem é maior? Aqui. 3 décimos é maior que 0 décimos. Acabou-se. Não tem mais nada depois. 0, 0. Já parei. Já tá diferente. 3 e 0. Quem é maior? É o 3. Pronto. 0 e 0. 0 e 0. 0 e 1. Opa. Maior pra cá. 0, 0. 8 e 0. Maior pra cá. 8 é maior que 0. 2 e 2. Ok. Empatou. 3 e 0. Bocão pra cá. 3 e 3, empatou. 0 e 5. Ganhou aqui. Já desempatou. 0 e 0. 1 e 0. Esse é maior. Pra cá. 0, 0 unidades. 8 décimos e 0 décimo. Pronto, bocão pra cá. 0 e 0. Empatou. Aqui já desempatou. Na primeira casa pós-vírgula. Bocão pra cá. 9, 9. Ok, empatou. 0 e 3. Pronto, bocão pra cá. 0 e 0. 1 e 0. Opa. 1 é maior que 0. 0 e 0. 1 e 0. Bocão pra cá. 0 e 0. 7 e 0. Bocão pra cá. 1 e 1. Empatou. 0 e 1. 1 é maior que 0. Bocão pra cá. Foi. A outra forma de fazer a mesma questão era igualando as casas, né? Como o enunciado deu como dica. Só para mostrar como é que ficaria. 2 casas decimal, então esse número seria 0,30. Então, vamos ler. A leitura desse é 3 centésimos, a leitura desse é 30 centésimos. 30 é maior que 3, né? Aqui seria 0,320. 320 é maior que 32. Aqui 1. E aqui para ficar com 3 casas decimais eu ia ter 10. 10 é maior do que 1. Na parte pós-vírgula. Aqui 0,80 para ter 2 casas pós-vírgula. 80 é maior do que 8. Aqui 2 casas pós-vírgula, então seria 2,30. 30 é maior que 3. Olha aqui 2 casas decimais, então seria 3,50. 50 é maior que 5. Aqui 2 casas decimais, então seria 10. 10 é maior que 1. Olha aqui 4 casas pós-vírgula, então aqui seria 8.150, né? Que é maior do que 815. Aqui 2 casas decimais, então aqui seria 70, que é maior que 7. 2 casas decimais, então 9,30, que é maior que 3. 4 casas decimais, então 0,1450, que é maior do que 145. 3 casas decimais, então aqui é 120, que é maior que 12. Aqui comparando 75 e 7, 75 é maior que 7. E aqui 2 casas decimais, então seria 10, que é maior que 1. E fechamos. Daqui pra frente eu vou fazer outro vídeo que vai falar sobre as continhas com vírgula.
Bye bye. Espero que tenham entendido aqui.